Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, Dia dos Pais, a liturgia nos oferece um trecho do primeiro livro dos Reis, que fala sobre o profeta Elias. Elias está fugindo de Jezabel, uma rainha que quer matá-lo. Depois de andar 40 dias com a força de um alimento misterioso, ele chega até o Monte Horebe, que também é chamado Monte Sinai, o monte onde Moisés recebeu a lei. Chegando lá, ele tem um encontro com o Senhor. O Senhor vai passar. Mas onde está o Senhor? Primeiro vem um vento muito forte, mas o Senhor não está no vento. Depois vem um terremoto, mas o Senhor não está no terremoto. Depois vem o fogo, mas o Senhor não está no fogo. Vento, terremoto, fogo. Se o Senhor não está nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo, onde está o Senhor? Numa brisa suave. O Senhor está no silêncio e Ele fala a nós na quietude. Se quisermos ouvir o Senhor, temos que silenciar. Foi aí que o Senhor passou, e Elias cobriu o rosto com um manto e se pôs à entrada da gruta. Por que cobriu o rosto? Porque ninguém pode ver a Deus face a face e permanecer vivo. Assim como o rosto de Moisés, séculos atrás, também foi coberto, Elias cobre o seu rosto quando o Senhor passa. A experiência de Deus que Elias tem é a experiência da brisa suave. Todos nós precisamos de silêncio para orar. A oração que agrada a Deus é aquela em que nós procuramos mais ouvir do que falar, em que o nosso espírito diz assim: fala, Senhor, o teu servo te escuta. Nós olhamos para Ele, Ele olha para nós, e entre nós e Ele se estabelece um diálogo. Quem não faz silêncio, não ouve. E se não ouve, não se alimenta, porque a palavra de Deus é a nossa comida. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, fala que os israelitas, os judeus, que são da raça dele, infelizmente não aceitaram a Cristo. E isso traz uma aflição muito grande no apóstolo, porque São Paulo é judeu. Ele quereria salvar também os judeus, mas os seus irmãos de raça não querem. Mas eles são israelitas. A eles pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, os patriarcas, e é deles, dos judeus, que Cristo descende segundo a carne. Jesus Cristo é judeu. Cristo, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Esta é uma das poucas passagens de São Paulo em que se fala que Jesus é Deus. São Paulo está tão amargurado por isso, porque ele sabe, de um lado, que nada nos poderá separar do amor de Cristo. E, por outro lado, ele vê que os israelitas se separaram do amor de Cristo, não aceitaram, que ele estaria disposto até a ser afastado de Cristo em favor dos seus irmãos. É uma loucura de amor. Nem sequer São Paulo diz: eu quereria morrer por eles, pelos judeus. Ele diz que se fosse útil, ele aceitaria ficar longe de Cristo, longe do céu, longe da bem-aventurança eterna, para que os seus irmãos pudessem gozar desta herança. Que coisa maravilhosa, né? É um amor louco mesmo. Ele ama tanto assim os seus irmãos, e na mesma proporção seus irmãos não aceitam a proposta de amor. Se nós somos pais, devemos amar assim os nossos filhos. Filhos naturais ou filhos espirituais, temos que amá-los. Temos que chorar por eles quando eles se perdem. Temos que fazer tudo para que eles se reconciliem conosco e com Deus, com a igreja. Temos que ser como Jesus, o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. O Evangelho hoje apresenta Jesus andando sobre o mar. Como foi que isso aconteceu?
Ele havia feito o milagre da multiplicação dos pães para aquela multidão que estava no deserto. Por que ele multiplicou os pães? Porque já era tarde e o povo não podia ficar lá passando fome. Teria que ser despedido para comprar alimentos. Jesus não quis despedir o povo. Disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas como? Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. É pouco, mas não é nada. Do pouco, Jesus faz muito, ele multiplica. Então, depois de ter alimentado a multidão, de ter recolhido 12 cestos cheios com os pães e peixes que sobraram, Jesus agora, para nos dar o exemplo, ele vai orar a sós com o Pai. Como é importante a gente ter momentos de silêncio e de oração. E enquanto isso, os discípulos atravessam o mar da Galileia numa barca. São mais ou menos 3 horas da madrugada. É noite, o vento é agitado, o mar está impetuoso e, para completar, aparece um fantasma. Aparece alguém andando sobre o mar. Os discípulos ficam apavorados, mas não era um fantasma, era Jesus. E Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Sou eu é o nome divino, Javé. Jesus quer dizer com isto que ele é Deus. Tanto ele é Deus que ele tem poder sobre a água e sobre o seu corpo. Ele tem poder sobre o seu corpo porque ele não afunda. E tem poder sobre a água porque daqui a pouco ele vai acalmar o mar. E Pedro, que era o primeiro da classe, o mais impetuoso, ao ver Jesus caminhando sobre o mar, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir a ti caminhando sobre a água. Jesus disse: vem. E Pedro foi e começou a andar sobre a água. Como é maravilhoso a gente confiar em Deus. A água se torna sólida para nós. A gente não afunda. Deus pode tudo. Mas quando Pedro está para chegar até Jesus, ele sente medo das ondas, do vento e começa a afundar. Então ele grita: Senhor, salva-me! E Jesus estende a mão e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? A fé pode tudo. A falta de fé destrói o poder da fé. E quando entraram na barca, o vento se acalmou. E os discípulos disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus é aquele que acalma o mar. Jesus é aquele que está presente nas horas mais difíceis. Quando tudo parece errado e quando você diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aquilo que parece ser uma assombração é Jesus, que vem para salvar você. Saber reconhecer Jesus no meio da dor, da provação. Saber que aquele que está vindo até você não é uma aprovação a mais, mas é a sua salvação, depende da fé. Para quem crê, nada acontece escapando da providência de Deus. Deus governa tudo. E todo o mal que vem até nós, vem porque Deus permite e vem para o nosso bem. E se nós soubermos oferecer toda a nossa dor sobre esse altar, nada do que é oferecido será desperdiçado. Depois que recebesse o Espírito Santo, Pedro continuaria sendo impetuoso, mas já não seria mais um fogo de palha. Seria uma chama ardente e permanente. Ele teria coragem mesmo. Ele não mais afundaria, porque ele teria uma grande fé em nosso Senhor. Pela sua fé, Pedro faria milagres, ressuscitaria mortos, e até mesmo as pessoas quereriam colocar os doentes sobre macas perto de Pedro, para que ao menos a sua sombra tocasse neles. E quando a sombra de Pedro cobria os doentes, eles eram curados. Isso foi depois da vinda do Espírito Santo. Se nós tivermos uma fé assim, uma fé inabalável, o Senhor nos faz todo bem, porque Ele mais quer dar do que nós queremos receber. Será que Deus pode deixar de nos dar a conversão? Será que Deus pode deixar de nos tirar do pecado? Será que Ele pode deixar de nos dar a santidade? Quando nós pedimos a Ele tais coisas, não podemos duvidar que Ele queira nos dar, nem que Ele vá nos dar se nós tivermos fé. Mas a fé é perseverante. A fé não desiste quando parece que Deus está demorando. A fé não se assusta quando parece que estamos diante de um fantasma. A fé não vacila diante das ondas e do vento.
A primeira bem-aventurança de Maria foi: feliz és tu porque creste. E nós também, se tivermos fé, uma fé inabalável, Deus fará em nós maravilhas. Vamos pedir a Maria Santíssima, na qual Deus fez coisas grandiosas, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.